Fala galera, beleza? Eu sou Michael de Física, vimos espelhos esféricos, agora a gente vai ver como que funciona imagens em espelhos esféricos, tá? Não tem cálculo, mas tem que ter uma análise legal e tem que ter uma noção de geometria, beleza? Então vamos lá. A gente tem um ponto, um objeto colocado à frente de um espelho esférico de Gauss, aí o Gauss é o cientista, né, que deduziu aí e criou o artigo da tese dos espelhos côncavos e convexos. Seja ele côncavo ou convexo, terá sua imagem formada a partir da interseção entre dois pontos do raio refletido em virtude de dois ou mais raios incidentes. A gente sabe que raios incidentes são os raios que penetram a lente. Lembrando que os raios refletidos estão condicionados às propriedades dos espelhos esféricos de Gauss, tá? Seja um espelho convexo de Gauss o objeto situado sobre o eixo principal do espelho, em qualquer posição que seja, terá sua imagem sobre o eixo principal, virtual, direita a menor, com relação ao objeto. Aí eu tenho aqui o objeto, tá? Aí eu tenho o foco aqui, pá, tá? Aqui é o centro da curvatura, tá? O centro da curvatura. E aqui é o objeto. E aqui é o raio batendo. Beleza? Isso é um exemplo. Seja um espelho côncavo de Gauss, o objeto situado sobre o eixo principal do espelho antes do centro da curvatura terá a imagem sobre o eixo principal real, invertida e menor com relação ao objeto. Então, o côncavo, você tem a vértice aqui, certo? Você tem o objeto, beleza? E aqui é o foco, a imagem, e o centro da curvatura, beleza? O foco fica entre o vértice e o centro da curvatura, diferente do convexo, tá? Vamos lá. Seja um espelho côncavo de Gauss, o objeto situado sobre o eixo, né, principal do espelho do centro da curvatura terá sua imagem sobre o eixo principal real invertida e de mesma forma com relação ao objeto. Aí, aqui a gente já tem o objeto para cá, a imagem para cá e o foco centralizado entre o vértice e o centro da curvatura. Beleza? Seja um espelho côncavo de Gauss, a gente está falando só de côncavo, falando só o primeiro que foi convexo. O objeto situado sobre o eixo principal do espelho entre o centro da curvatura e o foco terá sua imagem sobre o eixo principal real, invertida e maior com relação ao objeto. Então aqui, ó, a imagem já vai ser maior do que o tamanho do objeto, tá? Aqui é o foco e aqui é o vértice. Lembrando que isso são lentes, tá, gente? A gente vai ver uma aula só de lente. Mas eu estou trazendo a imagem primeiro. Aí, ó, seja um espelho côncavo de Gauss. Observar o objeto situado sobre o eixo principal do espelho do foco terá sua imagem formada impropriamente. Formado, aí o objeto será indefinido, tá? E ó, aqui ó, a imagem como é que ela puxa uma faixa, tá vendo? Aqui é o objeto, certo? Aí aqui tem a vértice, tem o foco dele e aqui o centro da curvatura. Beleza? E aí seja o espelho côncavo de Gauss, o objeto situado sobre o eixo principal do espelho. Aí aqui já no eixo principal, entre o foco e o vértice, terá sua imagem sobre o eixo principal virtual, direita e maior com relação ao objeto, tá? Sobre o eixo principal, em todas as situações situadas, são tomados como referência 3 pontos, que é o vértice, o foco e o centro da curvatura, tá? Aí aqui, ó, eu tenho um objeto, tá? E a imagem bem menor. O objeto já fica maior. Beleza, galera? É só isso. Uma representaçãozinha de imagem em espelhos, né? Como é que funciona. Cada espelho tem um jeito.
E eu vou trazer lentes depois. Lentes, pra gente ver como é que funciona. Beleza? Então, a base dos estudos que eu utilizei para fazer essa aula foi a página 881 e 882, lá do livro Brasil, séries de vocês. É um trecho bem simplesinho também, tem mais essas imagens, as imagens são as mesmas, e aí depois vocês dão uma olhada lá também. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, eu fui.